Então tá, né, gente? Vamos começando aqui. Prof. Rodrigo. Então vou fazer aquele raio-x com vocês, mostrar de maneira, né, mais ampla. Vamos visualizar toda a prova de linguagens. Não vou me deter muito nas habilidades, né? Então vou tentar fazer, na verdade, uma tradução, uma linguagem mais simples ali das habilidades, mostrar aquilo que mais cai para vocês, tá? Então, o que vocês devem estudar, como vocês devem olhar para a questão, esse tipo de coisa aí. Primeira coisa, né, que eu quero mostrar para vocês, tá? Eu quero desmistificar isso aqui. A gente tem alguns mitos, né? Quando a gente fala da prova de linguagens do Enem, então a gente sempre ouve algumas coisas, né? Primeiro é que linguagens é só interpretação. Eu costumo dizer que quem diz que linguagens é só interpretação, então é a mesma coisa que dizer que na matemática é só fazer conta, né? Porque interpretação é uma coisa bastante ampla. Para tu interpretar, tu precisa mover, relacionar e organizar, né, diversos conhecimentos que tu já tem para colocar ali e conseguir fazer uma interpretação. Então, é só interpretar, mas tudo é só interpretar, né, gente? Vamos olhar a prova matemática. Tu tem que interpretar a questão para poder saber, né, o que fazer. Nas provas de ciências humanas, tu tem que interpretar. Então, tudo na vida é interpretação. Mas para tu interpretar, tu precisa de bastante conhecimento, né? No Enem não cai gramática. Segundo ponto, né, que o pessoal fala, no Enem não cai gramática. Eu vou mostrar para vocês que cai bastante, né? Não vai ser cobrado o conteúdo ali para vocês, não vai perguntar para vocês se esse sujeito é oculto, se esse sujeito é indeterminado, não vai perguntar se é uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta, não, isso não, a nomenclatura não vai cair, né? Mas vocês precisam conhecer a gramática, precisa conhecer a língua, as ferramentas, né, da língua para conseguir fazer até mesmo a interpretação. Vou mostrar ali depois para vocês, vai ficar bem de boa, né? E o terceiro mito, né? O pessoal costuma dizer aí, não só na prova de linguagens, mas todo o Enem, mas aqui, essa é mais ou menos... No Enem sempre tem uma resposta que é mais ou menos certa e uma que é a mais certa, né? Isso não existe, tá, gente? Então isso é mito, isso aí inventaram, alguém inventou isso aí. Alguém que não conhece muito bem a prova, né? Como é que funciona a prova, inventou isso aí. Isso não existe, tá? Vocês vão olhar ali no enunciado. No enunciado vai estar bem claro ali o que ele quer. É importante a gente saber que existem questões, né, algumas alternativas que são verdade, mas não respondem àquela questão, né? E daí vem esse mito de, isso tá certo, isso tá mais certo, né? Eu costumo dizer, se eu perguntar para vocês, se eu chegar no domingo, perguntar para vocês, ei pessoal, que horas são? Vocês falarem domingo, não está errado, né? Está certo, mas não responde a pergunta que eu fiz, certo? Então, se vocês olharem direitinho ali para o enunciado, só vai ter uma alternativa correta, tá, gente? Então tem que prestar bastante atenção no enunciado. Regrinha básica, acredito até que outros profs já tenham falado para vocês, sempre ler o enunciado antes, né? E é bom sempre repetir, falar bastante para que vocês lembrem, né, de fazer isso aí. Como eu falei para vocês, né, como eu falei ali para vocês, eu não vou falar toda aquela nomenclatura. Se vocês olharem a matriz de referência, né, vocês vão ver tem nome, as competências e as habilidades têm nomes bastante grandes. E eu não vou botar aquilo lá porque muitas vezes não faz nem sentido para vocês. Eu vou fazer bem resumido o que vocês precisam estudar, tá, gente? Ali na competência 1, competência 1 ela fala basicamente de gêneros textuais. O que são os gêneros textuais? Vocês saberem o que é uma piada, o que é uma resenha, o que é uma crônica, o que é um artigo de opinião, né? O que é conhecer gêneros textuais, uma bula, certo? Tem algumas coisinhas, né? Como a gente pode ver ali. Primeiro que pode ser cobrado de vocês, características, né? O que caracteriza uma resenha? Né? O que caracteriza uma crônica? Né? Que são os gêneros que mais caem, inclusive. Prestem bem atenção, vejam direitinho lá, né? Quais as características. Já digo para vocês ali, o Enem seguidamente cobra resenha. Cobrou resenha de vocês já sabem. Opinião sobre uma obra de arte. Pode ser um filme, pode ser um livro, enfim, é opinião sobre uma obra. Colocou ali texto opinativo sobre uma obra, é resenha, tá? O Enem adora resenha. Pediu crônica. Crônica é sempre também a mesma resposta, né? A crônica é aquela ideia, sempre são fatos do cotidiano, é sempre um assunto do dia, né? Do dia a dia, algo, né? Do cotidiano. Geralmente eles usam aquilo ali. Fatos, acontecimentos do dia a dia, ou fatos do cotidiano. Crônica é sempre isso que eles vão pedir para vocês, tá? Então vamos ver características. Tem duas formas que podem cobrar de vocês, tá? As características. Dá o texto para vocês e pelas características do texto vocês dizerem qual é o gênero, ou eles já dizerem o gênero. Muitas vezes o Enem ali no enunciado já está descrito o gênero e vocês têm que dizer, bom,
é esse gênero aqui dito por causa de qual destas características, né? Então eu já falava, ó, isso aqui é uma resenha, tá? Isso é uma resenha. Mas por que é uma resenha? Qual é a característica que define isso como resenha? Ou, olha esse texto aqui e me diz qual é o gênero. Então isso pode ser uso, né? Qual esse uso do tipo, né? Dos gêneros textuais também. Sempre tem uma questãozinha para resolver um problema social e quase sempre é um cartaz publicitário para conscientizar sobre alguma coisa, tá? Se for cartaz publicitário governamental, é para conscientizar alguém de alguma coisa, certo? E aí sempre eles trazem como o uso dos gêneros textuais para resolver problemas. Então tem ali um cartaz para denunciar violência doméstica, tem um cartaz para denunciar violência infantil. É o uso para resolver um problema social, tá? A função social, né? Para que existe? Para que existe uma crônica? Qual é a função da crônica? Qual é a função do artigo de opinião? Para que existe uma bula? Para que existe uma piada? Qual a função? Certo? Para que isso existe? Então, isso é uma coisa que até perpassa, tá? Gêneros textuais, vocês vão ver que vocês vão precisar das informações dos gêneros textuais até lá na competência 5, na competência 6, na competência 7 também. Até na competência 9 lá vocês vão precisar. Então, se eu dissesse, ó, para vocês, estudem gêneros textuais, tá? Todas as características direitinho, o que diferencia um de outro muitas vezes, tá, gente? Prestem bem atenção nisso aí. E críticas também, né? Algumas vezes vocês vão ver ali, o tal gênero, eles vão criticar o gênero, tá? É diferente de olhar assim, existem alguns gêneros que já são para criticar, né? A gente olhar uma charge, por exemplo, qual a função social da charge que a gente estava olhando ali? A função social da charge basicamente é fazer uma crítica, tá? Mas não é isso que está sendo pedido nesse tipo de questão. Quando eu digo crítica, é criticar, por exemplo, assim, vocês utilizarem um gênero textual para fazer outra coisa. Então, por exemplo, uma questão que já passou no Enem, né? Era o uso de textos de blog para fazer propaganda, né? Então tá criticando tu pegar um gênero textual para uma outra função que não é dele. Então uma crítica, né? Por exemplo, teve uma questão, né, que também falava desse uso, dessa diferença, assim. Então basicamente era um texto, era um concurso de Miss, alguma coisa assim, era um texto oral, lembra disso, os gêneros textuais podem ser orais também, e aí tava falando ali, e aí tava criticando esse uso de forma diferente, tá? Vou mostrar aqui bem rapidão para vocês, tá? Não vou ler texto e não vou fazer questão com vocês, né? Vou só mostrar como é que cai o enunciado aqui, tá? Então aquele é a primeira ali, os gêneros textuais podem ser blá. Esse fragmento é ou seja, essa é aquela questão que tu vai ler o texto, né? E pelas características do que tu lê, tu vai definir. É um quê? Uma reportagem, um resumo, sinopse, instrução, resenha, tá? E aí a gente vai ver. Aqui era uma resenha. Não importa, né? A resposta aqui, mas só para dizer, aqui já era uma resenha, pois apresenta uma produção intelectual de forma crítica. A forma crítica é trazer opinião, aquilo que eu falei para vocês. Cara, quase todo ano cai resenha. Então, pelo amor de Deus, se cair resenha, vocês não acertar, daí, ó, gato morto na cabeça de vocês. Ou aquela outra forma ali, né? Nesse fragmento de resenha, ele já disse que é resenha, tá? Num ele pergunta, que gênero é esse? Aí tu diz resenha. Nesse, ele já fala que é resenha. Por que é uma resenha? Qual é a característica deste texto que define ele como resenha? Aí tu vai, também a letra E, opiniões a respeito de uma obra, tá? Aquilo que eu falei pra vocês, cara, opinião a respeito de uma obra. Resenha é sempre isso aí, opinião, críticas, né, sobre produção intelectual. Essa é uma questão até... 2017, se não me engano, essa é uma das questões que eu disse para vocês que daquele mito, né, de que tem mais uma certa, mais uma errada. Essa é uma boa questão que eu gosto de mostrar. Eu não vou mostrar ela aqui, tá? Mas só para vocês saberem, essa é uma que se a gente ler o texto, se a gente interpretar, como o pessoal diz, não, nem é só interpretação, vou lá ler o texto, as 5 alternativas são verdade. A, B, C, D e E, todas são verdade, tá? Só que somente uma responde a pergunta, né, que é qual é a característica que define aquele texto como resenha. Mas todas as outras estão lá. Então tem que ler primeiro ali. O que está pedindo? Qual é a característica que define como resenha? Então não precisava nem ler o texto. Porque os outros ali tu vê que não são características próprias da resenha. Tu até ganharia tempo, né? Não precisaria nem ler o texto nesse caso aqui. Função social, aquilo que eu falei para vocês, isso cai bastante também. Então características de gênero e a função do gênero. Tá? Ali diz o gênero peça teatral. Ele já falou qual é o gênero. Peça teatral. E ele tem algumas funções. Qual é a função? Uma das funções do teatro. Já anotem, deixem anotadinho de vocês. Uma das funções do teatro é fazer sátira.
né? Criticar satiricamente o teatro grego, lembra? Ele é usado basicamente para satirizar pessoas públicas, satirizar pessoas da classe alta, tá? Então, o gênero teatral, qual é a função dele? Então, ele tem características, né? Tem algumas características ali. E ele tem a função de uma das funções do teatro é satirizar, tá? E ali ele fala quanto à materialização da linguagem, né? De dados relativos à violência contra a mulher. Ele traz vários lados ali, né? E aí lá no final, subverte a função da fala dos candidatas. Ou seja, ele tem uma função, né? Só que ele está sendo utilizado em outra função. Então é marcar qual é a função de cada, qual é a função da piada? É fazer humor, né? Qual é a função do teatro? É fazer uma sátira. Qual é a função da resenha? É trazer uma crítica, entende? Então existem algumas características e a função social de cada um destes gêneros textuais, certo? Vamos para a competência 2. Competência 2 é aquela que fala das línguas estrangeiras. Basicamente, né? Então já anotamos. Competência 1 que mais cai, gêneros textuais. Olha a característica, olha a função, né? Desvio de função. Na competência 2, que são das línguas estrangeiras, inglês ou espanhol, vai depender de qual tu vai escolher. Basicamente, tem bastante coisa de vocabulário, né? E aí não é de sinônimo, tá? No Enem não cobra sinônimo na língua estrangeira. Ele vai botar o vocabulário e vai dizer, esta palavra aqui, neste texto, o que ela significa? Né? Ela significa o que no texto? Então a gente vai fazer essa diferença. Alguns vestibulares trazem, né, essa palavra e essa palavra como um sinônimo, tá? O Enem não traz como sinônimo, mas qual o significado relaciona essa palavra na língua estrangeira ao texto, tá? Ampliar acesso a informações, culturas, etc. Essa B, né, isso que vocês precisam, é basicamente assim, ó, é quase tudo, digamos assim. Vocês vão ler o texto e, bom, agora eu tenho acesso a informações que eu não tinha antes, né? São, por exemplo, textos em inglês ou em espanhol, algum tipo de produção cultural ou produção, enfim, conhecimento, né? Que a gente não tem. Então, usar as línguas estrangeiras para ter acesso a informações que a gente não tinha. Função e uso social exatamente igual da competência 1, né? A gente tinha a função e uso social dos gêneros do português, função e uso social dos gêneros nas línguas estrangeiras. E a importância da diversidade cultural linguística. Geralmente, esse tipo de questão traz um paralelo ali. Ou traz alguma imagem, algum texto que mistura línguas, né? Ou muitas vezes pega um texto em inglês de um povo indígena ou de um povo indígena misturando com o espanhol, alguma coisa do inglês ali do africano misturando com o espanhol, do africano misturando com o inglês, sabe? Essa coisa de diversidade cultural, aquela coisa do inglês mexicano, aquela coisa do espanhol junto com o guarani. Geralmente é isso que vai cair para vocês nesse tipo de questão, essa mistura. E a resposta vai ser sempre alguma coisa, a importância da diversidade cultural, da identidade cultural, tá? Vou mostrar bem ligeirinho aqui, duas questõezinhas, uma em inglês e outra em espanhol, né? Sobre o vocabulário que eu estava falando para vocês, né? Ali no espanhol, né? Bababá, bababá. Onde é que está a palavrinha? A palavra límpia. Essa expressão indica que, além de produzir menos resíduos, o uso desse tipo de estrutura, ou seja, a palavra límpia, qual é o significado dela neste texto? Tá? O que ela traz dentro do texto? Então, conhecer a palavra e saber a função dela no texto. No inglês ali, os vocábulos shower, bus e homeless, no texto refere-se a, ou seja, aquelas três palavras ali, dentro do texto, o que eles estão fazendo? Né? O uso dessa palavra dentro do texto. Cai bastante dessa, tá? Cai bastante dessa aí. Então, se liguem nas palavrinhas. E aqui só uma bem rapidinha de diversidade cultural e linguística, mostrar para vocês, né? Ali um poema, o Enem cobra bastante, nas línguas estrangeiras eles gostam bastante de poemas e de músicas, tá? Então, geralmente, se liguem nisso. Mas o gênero em si não importa muito. A poetisa Kamala Das, como muitos escritores indianos, escreve suas obras em inglês, apesar de essa não ser sua primeira língua. Ou seja, está trazendo essa diversidade cultural, essa mistura, né? Então, tal, bababá, fala ali. E aí a resposta dessa aqui, se não me engano, é demonstra a consciência de sua identidade linguística, né? Então ela é indiana, a primeira língua dela não foi inglês, mas ela escreve em inglês. E o texto diz, né, don't write in English, they said. O primeiro verso ali já está falando, eu não escrevo em inglês, eles dizem. Então, ela tem consciência da identidade linguística dela.
Tá, gente? Competência 2, isso aí, 5 questõezinhas, né? Vocês sabem, todas as provas têm 45 questões. Vocês vão ter 5 de língua estrangeira, que são as 5 primeiras ali. Competência 3, que fala da linguagem corporal, tá? O que pode cair nessa aqui? Se liguem em algumas coisas. Necessidade cotidiana de um grupo. Como assim necessidade cotidiana de um grupo? Isso aí a gente se mexe, né? O nosso corpo se movimenta, mas por algumas necessidades de grupo. Como assim? Vai cair alguma questão relativa a, sei lá, digamos, futebol feminino. Tá? Por que futebol feminino? Porque, né, estamos em 2020, mas infelizmente ainda hoje ainda há aquele estereótipo de futebol ser coisa de homem, né? Então ele é sempre dentro de um grupo específico, né? Então vou falar se as necessidades, falou de futebol feminino, falou de algum esporte não muito comum, sei lá, falou de beisebol no Brasil, não é muito normal, né? Geralmente é essa habilidade ali. Então a necessidade de aprender alguma coisa diferente. Mudar hábitos corporais conforme a necessidade, quase sempre é alguma campanha de conscientização para se exercitar mais, porque senão tu pode ter algum tipo de doença, né? Então, fazer exercício faz bem para o coração, algum tipo de exercício específico para alguma coisa, tá? Então, essa necessidade de modificar os teus hábitos corporais, de tu começar a te exercitar, alguma coisa relacionada à educação física, campanhas anti-sedentarismo, geralmente é isso aí que vai cair para vocês. Interação social e adaptação é o que mais cai, tá? Dentro da competência 3, vocês vão ter algumas questões, vocês vão olhar ali que a função, e a gente parar para pensar, a função básica, pelo menos dentro da ideologia da prova do Enem, da linguagem corporal, ela tem essa ideia de interação, tá? Então, praticar esportes, movimentar o corpo como uma ferramenta de interação, não solo, mas ferramenta de interação e de adaptação. Então, volta e meia vai ter alguma questão para você sobre Paralimpíada, né? Algum esporte paralímpico ou algum tipo de adaptação, né? Enfim, tá? Sei lá, senhores, né? Dos idosos, esporte nos idosos, fazer alguma adaptação para idosos, fazer esporte, alguma adaptação para cadeirantes, esse tipo de coisa que cai para vocês. Então sempre se liguem, quando cair alguma coisa assim, prestem bem atenção. Ou é dentro de um grupo, tá? Sempre. Aquela necessidade de se movimentar dentro de um grupo. Por exemplo, teve uma questão que falava do break, né? Da dança break, que era dentro de um grupo específico, né? Aquele grupo específico estava dançando, então era uma necessidade de aprender dentro daquele grupo. Como eu falei, futebol feminino dentro do grupo, é alguma coisa assim. Ou então vai ser mudar os hábitos, né? Pra gente, enfim, hábitos manter, para adquirir hábitos mais saudáveis, ou interação social, tá? Então é isso aí que vai cair para vocês, é uma dessas aí. Então botei aqui, por exemplo, uma questãozinha, fala de interação social, adaptação, e fala dos valores olímpicos e valores paralímpicos, tá? Não precisa ler o texto ali, como eu falei para vocês, não vou resolver a questão, mas só para mostrar como é que cai, o que vocês devem pensar na hora de resolver. Tá? Pensa lá na hora de resolver. Viu que é alguma coisa de educação física, de linguagem corporal, vocês têm que resolver de uma dessas 3 formas. Então ele fala, no contexto das aulas de educação física escolar, valores olímpicos e paralímpicos podem ser identificados quando o colega. Aí a resposta é, inclui em suas ações o fair play, a honestidade, né? Os limites. Isso é importante. Quase sempre tem a palavra limites. Quando é essa habilidade aí, fala de tu conhecer os teus limites. Né? Qual o teu limite corporal? O que tu consegue fazer, o que tu não consegue fazer, tá? E aí vem essa ideia de adaptação. O que tu consegue? Eu não consigo fazer tal coisa. Beleza, então vamos adaptar o esporte para o que tu consegue, tá? Então se liga nessa palavrinha aí, limites. Limites, adaptação e interação social. Aparecer uma dessas 3 ou as 3 juntas é essa alternativa, tá? Marcou que é essa aí, com certeza. Não fica na dúvida. Aquilo que eu falei para vocês, né? Vamos interpretar, tu vai ler, vai tentar interpretar e várias coisas vão fazer sentido. Procura essas palavrinhas que eu tô falando para vocês, vai ajudar bastante. A competência 4 fala de linguagem artística. Essa aqui, né, eu acho que é um pouquinho, como é que eu vou dizer para vocês? Essa aqui a gente tem que dar uma estudada boa, porque as questões não são tão simples assim. Eu acho que, pelo menos eu na escola não aprendi nada disso, tá? Eu não aprendi nada disso na escola, não sei como é que tá hoje em dia esse pessoal. Acho que hoje em dia o pessoal aprende isso aqui, né? É importante saber, tá? Mas tem algumas coisinhas que eu vou mencionar para vocês. Primeiro, quando falar de linguagem artística, o que é cobrado?
aquelas coisinhas ali. Primeiro, a característica e a função. Como assim a característica e a função? Basicamente estuda as vanguardas ali, tá? Vê as características das vanguardas, do surrealismo, do cubismo, do fauvismo, do dadaísmo, do expressionismo, tá? Vê as características, né? Pensa, expressionismo é aquele algo mais subjetivo, né? Levando em consideração, já linkando com a competência 7, que a gente vai ver depois, né? Lá nas funções da linguagem. Lembra que a gente tem a função emotiva ou expressiva, que é o foco no eu, né? O foco no autor. Então é expressiva, o expressionismo também, o foco é no pintor da obra, enfim, da escultura, enfim, do autor, né? Expressionismo é sempre do próprio autor, tá? Levando em consideração bastante. Apareceu alguma coisa, expressionismo é subjetivo, tá? Ouviu a palavra subjetivo, é expressionismo. Expressionismo é muito assim, olhar para dentro, né? Geralmente é melancólico, é negativo, tá? Falou em forma geométrica, é cubismo, tá? Forma geométrica é cubismo. Falou, sei lá, fala do futurismo, né? Vamos pensar nisso aqui. Características basicamente das vanguardas, tá? Pensando em contexto também, né? Pensando sempre em contexto ali, ó, século XX, né? Revolução Industrial pós Primeira Guerra. Pense nisso. Falou em Revolução Industrial pós Primeira Guerra, é arte moderna, tá? Padrão de beleza e preconceito, isso também. Porque essa arte moderna trata muito da coisa figurativa, né? Do sintético, e como assim? Essas palavrinhas vocês têm que anotar, do figurativo do sintético. Antes, né, da arte moderna, tudo era mais detalhado, tinha que ser mais perfeitinho, né? Ou seja, todos os detalhes bem descritos, um desenho, uma pintura tinha que ser perfeita. E quando eu falo padrão de beleza, aí começa a se questionar, né? A arte moderna começou a questionar os padrões de beleza e trazer uma coisa mais sintética. E quando eles dizem sintético, é traços mais simples, né? Eu quero desenhar uma pessoa. Eu preciso desenhar cada mínimo detalhezinho, cada poro, cada voltinha, ou fazendo uma cabeça, um palitinho, duas pernas e duas cabeças já é suficiente. Isso é sintético. Né? Eu estou representando figurativamente de maneira sintética. Fala do preconceito, de o que é arte e o que não é arte. Tá? Então rompe essa ideia. O que é arte? É só o que está no museu ou qualquer coisa pode ser arte? Então estudem isso aí. Interação entre tipos de arte. Aí já é mais arte contemporânea, né? Falando de arte contemporânea, o happening. Pode cair para vocês alguma coisa do happening. O que é o happening? São várias artes acontecendo. Então é um teatro em que ao mesmo tempo tem música e tem dança, né? Ou tem pintura e tem alguma, sabe? Então mistura de vários tipos de arte. Isso eles cobram de vocês. Também essa mistura, tem mistura já na arte contemporânea, né? Falando de arte contemporânea, tem essa interação entre tipos de arte e também de materiais, tá? Então vamos cobrar de vocês a mistura por exemplo, uma escultura de gesso e com madeira, tapete, né, tapeçaria com ferro, com serralheria, né? Então essa mistura de elementos, de materiais também fazem parte da arte contemporânea. E essa última coisa que é bem importante porque cai sempre. Cai sempre. Não sei, cara, apareceu para vocês ali a alternativa, a interação do público, com o público convidado a participar, interação entre público e obra, é essa a resposta. Cara, o Enem todo ano, praticamente todo ano, tem uma questão que trata disso aí. Então, falando de arte contemporânea, isso é muito, né? As instalações, aquilo que eles chamam ali, isso é muito forte, tá? Então, ou seja, a gente fazer parte, tá? Fazer parte, o público fazer parte da obra. Então tem ali várias questões ali que a gente pode ver, tá? Então, por exemplo, isso aqui é importante também, a função. Eu mostrei aqui ali duas esculturas e o Enem volta e meia cai uma questão sobre a função. É útil? Essa obra é útil ou não? Né? A função dela, ela é utilitária? Né? E a gente mostra ali, eu cortei ali, né? Cortei o slide, mas enfim, ali em cima tem uma obra que são várias pedras empilhadas e aquele vasinho ali. Mostra o que diferencia uma da outra, né? Então... Na verdade, e aí seria a resposta B ali, né? Materializar a técnica sem função utilitária, tá? É útil ou não é útil aquilo ali? Tem alguma função aquela obra, né?
enfim, aquele apetrecho ali, aquela coisa ali, tem alguma função. Então, volta e meia, cai alguma questão assim. Então, vê, ó, existe alguma função, é figurativo, representa alguma coisa, não representa, representa de forma sintética, ou seja, traços mais livres, traços mais simples, né? Pensem nessas coisas, esse tipo de coisa que vai cair para vocês, tá? Então, características básicas disso aí. Então, só voltando ligeirinho ali, característica, padrão de beleza, interação é o que vai cair, tá? Estudem aquilo ali que é o que cai. Também, né, e faço bastante questões sobre arte, tá? Tem algumas questões que tratam de misturar conceitos, culturas étnicas, coisas assim. Não é o que mais cai. O que mais cai mesmo é aquele negócio ali de interação ou de característica, de tu reconhecer algumas ali. Basicamente as vanguardas, tá? Estudem as vanguardas que é importante. A competência 5. Tá falando de linguagem literária. O que basicamente vocês precisam saber? Contexto histórico, tá? O que é o contexto histórico? Quando aquela obra foi escrita, o que estava acontecendo no mundo, né, na sociedade e com o autor, tá? Então toda obra, né, ela pode dizer, essa obra é atemporal, alguma coisa. Sim, ela pode ser atemporal, mas alguma coisa acontecia naquela sociedade, naquele lugar, naquele espaço, naquele momento no mundo. Então levar em consideração isso, muitas vezes vocês vão pegar a questão ali, vai ter alguma questão no pós-guerra, na ditadura militar do Brasil, coisas nesse sentido. Então isso é uma das coisas que mais cai. Outra coisa que vai cair para vocês, basicamente essas três coisas aqui que vão ser cobradas, tá? Como o autor constrói o texto. Aí é avaliar a estrutura textual mesmo, né? E aqui cai bastante gramática, né? O pessoal diz que não cai gramática, mas muitas vezes cai. Como é que ele constrói? Ele constrói a partir de diferenças em tempos verbais. Ele constrói a partir de palavras semanticamente parecidas. Ele constrói a partir de, sei lá, aqui pode cair até figuras de linguagem, né? Aqui ele constrói a partir de paradoxo, esse tipo de coisa. Tá? Ou seja, como é que ele constrói o texto dele, organiza mesmo, pensando em língua. Que ferramentas da língua ele usa para organizar o texto dele para chegar ali. Tá? Valores sociais humanos. Isso aqui bastante também o pessoal, isso aqui é só interpretar. Não, não é só interpretar. Ele sempre, quando ele fala de valores sociais humanos, a literatura, né, a linguagem literária, representando esses valores da época, né, da sociedade. Então, assim, tu vai mostrar um malandro, né, aquele personagem é um malandro carioca, ele está representando um valor social daquele lugar. Está representando uma puritana, é um valor social. Então, os personagens e o texto e o enredo representando certos valores, tá? Quando fala de valores é isso mesmo, de um valor tipo, é mais recatado, outro é mais expansivo, né? Os valores, assim, valores cristãos, valores, enfim, né? Esse tipo de coisa, tá? Então essas três coisas aí para vocês. Contexto histórico, como o autor constrói o texto de maneira, ferramentas da língua mesmo, ou valores sociais e humanos. Vou mostrar uma questãozinha aqui, tá? Olhando ali, ó. Publicado em 1979, o texto compartilha com outras obras da literatura brasileira escritas no período as marcas do contexto em que foi produzido, contexto histórico, o que acontecia em 79 no Brasil. Leva em consideração a história aí, tá? Então, contexto histórico, obviamente, contexto histórico e social. Em 79, o que aconteceu no Brasil? Ditadura militar, tá? E uma característica, né? O que aconteceu ali? Deixa eu olhar, utilização... Ali, a resposta é a letra C. Utilização de metáforas e ironias para expressar um olhar crítico em relação à situação social e política do país. A gente levar em consideração, né? Ali na ditadura, o que mais tinha eram obras que metaforizavam, né? Utilizavam ironias, por quê? Porque tinha censura. Então eles não podiam dizer, isso é ruim, isso é bom. Então eles faziam metáforas, né? Lembre da música do Chico Buarque, Cálice, né? Fazia aquela metáfora, aquela ironia para passar na censura. Então é isso aí, era aquele texto ali também. Um texto que se utiliza de metáforas e ironias, porque o contexto social, o contexto histórico da época era de ditadura. Então tem que levar em consideração a história quando for fazer esse tipo de questão. Tá, gente?
Agora, vamos para a competência 6. A competência 6, eu gosto bastante dela, porque é aquela que a gente pode dizer assim, ó, cai gramática. E cai bastante gramática. Competência 6, cai muita gramática. Ah, o que cai de gramática? Praticamente qualquer coisa, tá? Vai ter sempre uma questão que vai falar de progressão temática e tu vai olhar no enunciado, todo ano, tem uma ou duas às vezes, né? Que no enunciado vai estar estratégia para progressão do tema, progressão temática. Se tu olhou no enunciado progressão do tema, progressão temática, né, tu já sabe que vai ser cobrado de vocês o quê? Coesão. Pensem em coesão. Como é que eu faço, como é que o texto progride? Né? Como é que ele faz retomadas através de sinônimos, através de pronomes, através de advérbios? Como é que ele faz antecipações, tempos verbais? Pode ser cobrado de vocês. Tá? Então a progressão, às vezes pontuação, 2 pontos, algumas palavras que introduzem, algumas palavras que retomam, tá? Coesão sequencial, coesão referencial, anáfora, catáfora, presta atenção nisso, tudo isso vocês precisam saber para responder uma questão, que é essa questão de progressão temática. Funções da linguagem, tá? Bem importante, funções da linguagem vocês encontram por aí, né? Se a gente olhar, muitas vezes a gente vê, até na internet aí, muitas... o que mais cai em linguagens, o pessoal bota, funções da linguagem, como uma das coisas que mais cai. Vai cair uma questão, 2 no máximo, gente, né? 1, 2 questões de funções da linguagem, não mais que isso, tá? E aí tem que saber todas as características das funções, emotiva, apelativa, poética, metalinguística, tudo aquilo ali, se liga naquelas coisas ali que são bem importante vocês saberem. Patrimônio linguístico, vai ter uma questãozinha para vocês lá, às vezes cai 2. Caiu uma questão sobre, falou de língua indígena, língua tupi, falou do Guarani, falou de alguma língua africana, falou de algum empréstimo, algum estrangeirismo do inglês, do francês, do árabe, é patrimônio linguístico. Tá? É alguma coisa, ou é a língua como um patrimônio, ou uma língua para marcar identidade. Então alguma coisa apareceu no texto, alguma relação, né, geralmente é uma língua indígena ou africana, tá? Mas algumas vezes vem de outros lugares também. Pense naquela ideia do Pajubá, lembra, né? Do Pajubá, que vinha do Yorubá, que era era uma identidade, né? Marcava a identidade de pessoas LGBTQ, né? Então, se liguem nisso. O texto fala de línguas que não seja portuguesa, influenciando, é patrimônio linguístico ou identidade. Tá? A resposta é sempre essa. Estou aqui mostrar para vocês, né, uma de progressão temática, bem rapidinho. Texto narrativo, a sequência dos fatos contribui para a progressão temática. O Enem é bem óbvio, né? O Enem ele é bem claro no que ele quer. Então, no próprio enunciado, ele já diz qual é a habilidade, né, a progressão temática. E aí, aqui é a letra B, utilização de formas verbais que marcam tempos narrativos variados. O Enem não cai gramática? Tu tem que saber que tem tempos narrativos, tempos verbais, né? Você tem que conhecer verbos primeiro. Conhece verbos, sabe diferenciar um pretérito imperfeito de um pretérito perfeito? Se tu não sabe, tu não consegue responder essa questão aqui, tá? Então tem que saber esse tipo de coisa aqui. Recorrência de expressões adverbiais, né? A letra E. Então tem que saber isso aí. Pessoas do discurso, conhece as pessoas do discurso? Então, tá? Então aqui cai bastante coisa de pronome também. Essa habilidade vai cair com certeza para vocês. Então, aquele papo de que não cai gramática tá aqui, tá, gente? Mais um pouquinho. Vamos seguindo na competência 7, né? Competência 7 ali para vocês é basicamente analisar. Vocês vão analisar opiniões, né? Vocês vão analisar pontos de vista. Vai ter sempre uma questão de linguagem verbal e não verbal. Essa é algumas, né, dessa habilidade para reconhecer linguagem verbal e não verbal. Algumas esse aqui é certo, esse está mais certo. Muitas vezes vem daqui. Por quê? Qual é a dica? Apareceu ali, levando em consideração linguagem verbal e não verbal, tu tem que olhar para os dois. Sempre olha para os dois. Olha para o texto, que é o verbal, né? E para a figura, que é o não verbal. Por quê? Nas alternativas vai ter uma resposta certa se tu prestar atenção só no verbal e vai ter uma resposta certa se tu olhar só para o não verbal.
Aí tem que olhar o enunciado, como sempre, né? Então vai ter ali, relacionando o verbal e o não verbal. Só vai ter uma das alternativas que olhando para os dois daquela resposta. Algumas vezes o Enem fala, levando em consideração o não verbal. Tem vários textos ali. Esquece o que está escrito no texto. Olha só para a imagem. Ou, levando em consideração o verbal, aí tu esquece a imagem. Olha só para o texto. Tá? Bem importante isso aqui. Lê o enunciado. O enunciado está pedindo para relacionar os dois, então só tem uma alternativa certa se tu olhar para os dois. Vai ter várias alternativas certas se tu olhar para um por outro. Pediu para olhar só para o não verbal, só para a imagem, vai ter alternativa certa se tu olhar para o verbal. Então aqui é atenção. Esse tipo de questão não costuma ser difícil, mas tu precisa de atenção. Quer uma questão dessa? Lê, respira devagarinho, presta bem atenção no enunciado. Ah, ele pediu para olhar só para o não verbal, esquece o que está escrito no texto. Nem lê o texto ali, olha só para a imagem. Tá, gente? Comparar textos. Vamos olhar assim, então sabe ali, vocês estão acostumados, né? Tem sempre uma questão assim, texto 1, texto 2, né? No Enem, texto 1, tal, texto 2, tal. Compara os dois. Né? O que eles têm de diferente? O que eles têm de igual? O que um complementa o outro? Um é o contrário do outro? Esse tipo de questão costuma demorar um pouco. Ela nem sempre é difícil, mas ela é mais demoradinha, né? Porque tu não só lê um texto, tu lê os dois textos, né? Mas tu tem que comparar os dois, sempre olhando, e olha no enunciado, o que está pedindo? A diferença entre os dois? O que tem a semelhança entre os dois? Aí tu já lê procurando ali as semelhanças ou as diferenças, tá? Então é um texto que tu precisa fazer uma análise e ficar voltando de um para outro. Então comparação de texto, texto 1, texto 2, competência 7. Quais os objetivos do autor? Né? Quem é o público-alvo dele? Quando ele fez aquele texto ali, quando ele publicou aquilo ali, qual era o objetivo dele? O que ele queria com aquilo ali? Né? O que ele quer provar? O que ele quer convencer? Quem é o público-alvo dele? Tá? Basicamente isso também pode cair para vocês. E estratégias para convencer. Aqui também vocês têm que conhecer bastante gramática, né? O que tu está utilizando para convencer? Tu está utilizando um verbo no imperativo? Está utilizando um vocativo? Tu está utilizando... Aqui também cai a tipologia textual. A gente falou lá os tipos, né? O tipo dissertativo, o tipo narrativo, o tipo injuntivo, tá? O descritivo. Aqui também cai esse tipo de coisa. Aí já na competência 7. Quais estratégias? Quem está utilizando? Verbos, teve uma questão do Enem de uma vez. A estratégia para convencer é verbo no pretérito e no futuro, juntos, lado a lado. Né? Essa era uma estratégia para convencer, tá, gente? Então, estratégia para convencer, está utilizando uma imagem, às vezes utiliza uma imagem chocante, é uma estratégia para chamar a atenção, né? Então, pode ser chantagem, pode ser comoção, pode ser qualquer coisa, tá? Então tem que se ligar nisso aqui. Mostrar uma questãozinha de verbal e não verbal, essa aqui é uma. Lê ali o enunciado, ó. Nessa campanha, a principal estratégia para convencer o leitor, né? Qual era a estratégia para convencer o leitor? A fazer a reciclagem do lixo é a utilização da linguagem não verbal como argumento para. Eles querem que vocês leiam aquelas coisas que estão escritas ali. Não lê. Porque se tu lê aquilo ali, várias alternativas ali estão certas. Existem várias alternativas ali que estão certas se vocês lerem. Aí vocês vão dizer, não, essa tá certa. Não, mas a outra tá mais certa. Aí vem aquele mito, né? Não tem. Tem várias coisas que são verdade se vocês olharem para o verbal, para o texto escrito. Mas o enunciado está dizendo, a linguagem não verbal. Então olha só para a imagem, só para a garrafa, né? Só para a tesoura, só para a imagem. Ali tu consegue ver que se tu olhar só para a imagem, a resposta só é uma, reaproveitamento do material. Tá, gente? Então esse tipo de coisa vocês têm que prestar atenção nesse tipo de questão. Lê bem o enunciado, com calma, presta atenção. Não é difícil, mas tem que prestar atenção. Porque tem a alternativa certa se a gente olhar para o verbal. Ok? Quase no fim, vamos falar das variedades linguísticas. Essa é bastante também, né? Variedades linguísticas pode cair de várias formas, né? Questões básicas de variedades linguísticas ou até mesmo na competência 5 lá. Muitas vezes a gente vê o uso de determinadas variedades, né? Para determinar o contexto histórico e social ali, né? Então a gente está falando de contexto histórico, lembra na competência 5? Às vezes a variedade linguística marca um determinado contexto social, né? Então pode ser cobrado aí. Competência 8, basicamente toda de variedade linguística. Primeiro, o que pode cair para vocês? Identificar a variedade. Existe uma determinada marca linguística, né? Vai ter uma marca ali que vai identificar qual é a variedade. Pode ser uma marca, sei lá, uma marca popular, e aí vai identificar aquela variedade como uma variedade coloquial.
Pode ter ali o uso de verbos, aqui já caiu questão assim do Enem, já caiu uma questão que era onde a norma culta preconizava um determinado tempo verbal, mas foi utilizado um outro tempo verbal, ou seja, isso é uma marca de uma variedade coloquial e não da variedade culta, né? Pode também ter uso de pronomes, de grafias diferentes para marcar, né? Pode ser também uma gíria localizada, né? Uma gíria nordestina, uma gíria do sul, uma gíria do norte, para identificar. Então, é identificar, tá, gente? Ou seja, vai ter uma marca, vai ter alguma coisa no texto que vai marcar. Bom, essa palavrinha marca essa variedade como tal variedade, tá? Estudem as variedades, basicamente ali, ó, o Enem cobra das regionais e das sociais, né? Fala muito de norma, né? Coloquial, registro coloquial, então liguem nisso. Segunda coisa, relacionar uma variedade ao uso, né? Porque eu mesmo posso utilizar uma variedade mais coloquial em determinados momentos, né? Adequação, tá, gente? É a gente adequar a variedade ao uso. Ou eu posso utilizar uma variedade mais formal em determinados lugares, né? Então, vou fazer aqui, por exemplo, fazendo um discurso, né, de posse do reitor. Eu vou utilizar uma variedade adequada a este uso, né? Estou falando no grupo do futebol do WhatsApp. Vou utilizar uma variedade própria a este uso. Então, relacionar determinada variedade com o seu uso específico. Isso cai bastante também. E reconhecer os usos da norma padrão, né? Quando que a gente usa a norma padrão? Por que a gente usa a norma padrão? A norma, sempre pensando, tá, que o Enem não trata a norma padrão como o português correto. Não existe o português correto. Existem várias normas, várias variedades, né? Várias variedades da língua. Uma das variedades é a norma padrão, tá? E ela tem o seu uso, né? Quando? Quando que a gente usa a norma padrão? Quais são os usos esperados da norma padrão? Reconhecer os usos esperados da norma padrão, relacionar uma variedade específica a um uso específico e identificar a variedade por alguma marca linguística. É isso aqui que vai cair para vocês, tá? Então essas coisas que vão... Aqui só mostrando uma questãozinha, o texto trata da diferença de sentido entre vocábulos muito próximos. Essa diferença é apresentada considerando-se. Então, está falando de variedade, né? Palavras quase sinônimas, né? Palavras bastante parecidas. A letra B, adequação às situações de uso. Tá? Então, adequação às situações de uso é aquilo que eu falei para vocês, né? Então, determinada variedade tu usa num lugar, determinada variedade tu usa em outro lugar. Tá? Qual é certo, qual é errada? Não existe. Tá, gente? Então tem que levar em consideração isso aí, isso que vai ser cobrado de vocês. O uso da norma padrão, aí geralmente cai ali uma questãozinha, deixa eu ver se eu não botei aqui, por exemplo, uma questão que eu lembro agora era do uso da norma padrão no hino nacional, né? Quem já fez no Enem, a questão antiga deve lembrar. Ali tinha um trecho do hino nacional e pedia, né, pra gente identificar o uso, né? Bom, por que se utilizava a norma padrão no hino nacional? A norma padrão da língua portuguesa no hino nacional, porque o hino nacional é uma situação solene, né? Ou seja, tu está utilizando ele numa situação solene. Então, em situações solenes, como eu falei para vocês, um discurso de posse, uma formatura, a gente deve então utilizar a norma padrão. Para isso que serve a norma padrão, tá? Adequar também, isso aí, ou identificar. Tá, ok? Então vai aparecer alguma coisinha diferente ali, então isso é uma norma uma variedade mais coloquial, uma variedade mais culta da língua portuguesa. Ok? Variações linguísticas, estudem bem. Como eu falei para vocês, dentro das variações, o que vocês precisam estudar? Basicamente tem que conhecer a gramática, né? Tem que conhecer a norma padrão, ou seja, basicamente tudo. Sim, tu tem que conhecer a norma padrão, porque se tu não conhece a norma padrão, tu não sabe o que desvia da norma padrão. Né? Tipo, isso aqui é uma linguagem coloquial, como é que tu sabe que ela é coloquial? Tu só sabe que ela é coloquial se tu comparar com a norma padrão, tu tem que conhecer a norma padrão. Além disso, tu tem que saber onde a norma padrão pode ser utilizada, tá? Então, variações linguísticas tem muito disso, tá, gente? Então, tem muito disso aí de marca, então a gente precisa também aqui conhecer gramática. Aqui na competência 6, basicamente, a competência 7, bastante, né? A competência 1, dentro das características dos gêneros textuais, muitas vezes alguns textos têm como característica, alguns gêneros textuais têm como característica uma linguagem mais rebuscada e outras uma linguagem mais coloquial. Como é que tu vai saber? Tu tem que conhecer, tá, gente? Tecnologias da informação e da comunicação. A última competência, né? Basicamente, ela fala das tecnologias da informação e da comunicação, tá? O
que vai ser cobrado de vocês? E essas palavrinhas, né, todas essas dos slides que vocês estão vendo aí, é bem importante que vocês anotem, porque são palavras que aparecem no enunciado ou na resposta. Então são palavras que tem que tocar um sininho na cabeça de vocês quando vocês lerem no enunciado ou nas alternativas essas palavrinhas que eu coloquei, porque essas competências, se vocês olharem na matriz, né, as habilidades, se olhar nas matrizes, são textos longos, palavras bastante rebuscadas ali que muitas vezes vocês não entendem. Eu resumi utilizando as palavras do próprio Enem, né? Historicamente, analisando aí as últimas 10, 11 provas, nos enunciados e nas alternativas eles usam essas palavras. E quando eu falo função e impacto, analisar, existem algumas tecnologias da informação e da comunicação. Tem o e-mail, tem o WhatsApp, tem, sei lá, tem o blog, tem o Twitter, né? Qual a função de cada um desses? Qual a função do e-mail? Qual a função do blog? Qual a função do Twitter? Né? E qual o impacto que isso gera? Tá? Seguidamente cai uma questãozinha do impacto. Usar essa tecnologia. Qual o impacto essa tecnologia trouxe? Qual a consequência que essa tecnologia da informação e da comunicação trouxe para a sociedade? Para aquela sociedade ali, para aqueles indivíduos. Tá? Isso cai bastante. Então, pensa em impacto, em consequência, em função. Identificar a tecnologia não é das que mais caem. Na volta e meia vai aparecer ali identificar. Volta e meia Twitter, quando cai essa habilidade, identificar a tecnologia. Né? Mostra ali, um texto coeso, curto. É Twitter, né? Porque o Twitter tem um limite de caracteres. Então, falou para vocês de limite, é Twitter. Né? Falou ali de linguagem mais acessível, sei lá, talvez, pode ser, né? Porque no Twitter, por esse limite de caracteres, acaba que a gente abrevia bastante coisa, né? Tira vírgulas, esse tipo de coisa, tá? Então, identifica determinada tecnologia, basicamente, né? Pelos os usos, pelas características. Vão dar características ali, vocês vão identificar qual é a tecnologia que está sendo utilizada ali falando. O último ali, desenvolvimento e conhecimento. Geralmente é assim que vai cair mesmo, a resposta vai ser essa. Ou seja, o desenvolvimento para a sociedade, né? O tipo de conhecimento que aquela tecnologia trouxe, né? Por exemplo, falou de um GPS, né? Ou, por exemplo, de uma estrutura, sociedade da comunicação, né? Da sociedade da informação, desculpe. Então, ali... Qual o impacto ali, o que trouxe como conhecimento para a humanidade? De que forma desenvolveu a sociedade? Né? A gente pode pensar de que forma o Facebook desenvolveu a nossa sociedade, de que forma o Waze, o Uber, né? São aplicativos que de certa forma modificaram, né? Eles desenvolveram a cidade, houve um desenvolvimento, houve uma evolução a partir do Uber, a partir do iFood, né? Ou em termos de conhecimento... O que a gente tem hoje em dia? Conhecimento do mundo, né? Conhecimento da humanidade desenvolveu em termos de conhecimento. Tá? Vou mostrar umas questõezinhas aqui para vocês. É basicamente essas três coisas que podem cair. Tá? Aqui eu vou mostrar uma que fala do impacto, né? Aquele que eu falei para vocês. Consumidor do século XXI, chamado de novo consumidor social, tende a se comportar de modo diferente do consumidor tradicional. Ou seja, fez aquele paralelo de hoje, né? Já estava falando. Século XXI com antigamente. Pela associação das características apresentadas no diagrama, infere-se que esse novo consumidor sofre influência da cultura do comércio eletrônico. Ou seja, ele sofre uma influência. Hoje em dia, né? Ou seja, essa cultura do comércio eletrônico impactou, né? Trouxe como consequência para nossa sociedade essas características do novo consumidor, né? Fazendo essa distinção, essa comparação com o consumidor tradicional. Ok, gente? Então é isso que pode ser cobrado de vocês. Fiz um resumo, né? Não ensinei, não quis ensinar, não é a proposta, né? Ensinar nada para vocês aqui hoje. A proposta foi mostrar de que forma cai, de que forma a gente pensa estratégias para resolver a prova, tá? Então, essas palavrinhas... Voltem ali, anotem direitinho, tentem fazer questões que vocês vão ver que essas palavras ajudam e o Enem ele não tenta fazer muito pega-ratão, não. Pelo menos na prova de linguagens. O enunciado é bem explícito, o que eles querem de vocês.
Então, pelo enunciado, tu já consegue reconhecer a habilidade. Claro, aqui eu não coloquei as habilidades para vocês, como eu disse, né? Tentei resumir, tentei mostrar o que realmente cai e usar as palavras que caem ali, né? Para que vocês consigam achar. Tá, gente? Espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida aí, chama nós aí, um conceito, tá? E vamos fazer a prova, vamos lá, exercitem bastante e não reproduzam mais os mitos de que não cai gramática. Tá? Não cai conteúdo específico, mas tu precisa conhecer para fazer a interpretação, certo? Até a próxima, tchau para vocês.